Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, professora Eliana. Olá, Fernando, tudo Tudo bem? bem? Tudo. Então tá, a gente vai começar aqui, fazer a Certo. apresentação da senhora. Eliana, ela é graduada em psicologia, psicopedagoga, com especialização também mestranda em psicopedagogia, e ela é diretora do GAT, que é o Grupo de Abordagem Terapêutica Integrada em São Paulo, e é também docente do nosso programa de pós-graduação. Então, a Liana, ela é especialista em ecoterapia, tema da palestra dela hoje, mas além disso, o que chama a atenção é que são muitos anos de experiência, né? Inclusive, você é autora de um livro, Os Animais e Seu Poder Terapêutico, em 2013, e dentro do GAT tem, além do trabalho com convencionais, com cães e cavalos, também aborda outras espécies, né, que são as aves, felinos, roedores, répteis, o que é bem interessante, né, não convencional dentro da área. Então, acredito que você é uma das únicas no Brasil e até mesmo no mundo, né, com essa experiência com diversas espécies, né? Então, Eu agradecer a agradeço. tua, agradecer a tua experiência, a tua presença aqui, né, compartilhar. E o pessoal está acompanhando, então seja bem-vinda, né? Obrigada, Fernando. Eu agradeço o convite, eu tenho muito orgulho de fazer parte do corpo docente da FAESDA. Eu pude ver a pós-graduação da FAESDA crescer, e cada vez mais interessados e as coisas andarem. Eu agradeço muito. Eu me chamo Liana Pires Santos, eu estou em São Paulo, capital. Eu trabalho em São Paulo mesmo. Eu tenho uma clínica com todos esses animais que o Fernando falou. E essa clínica já era da minha mãe. Então, eu estou na reabilitação e no meio clínico com os animais há muitos anos, há 45 anos. E com os cavalos há 28 anos, né? Então, eu brinco que eu trabalho com quinteto, né? O Quarteto Fantástico e o Quinto Elemento que entrou na minha vida. Então, eu sempre trabalhei com caninos, aves de bico curvo, réptil e roedor. E entrei no cavalo há 28 anos e mudei minha vida e etc. Em função também, agreguei o cavalo na minha formação. Eu venho aqui falar hoje para vocês e acho que trazer novidades, né, na parte do cavalo, da ecoterapia. Eu imagino que as outras palestras já somaram muito na questão dos serviços assistidos por animais, né? Hoje, mais e mais, a gente está tendo muito acesso, a internet trouxe uma grande troca de informações, eu fico muito feliz por isso, mas sempre tem aquilo que a gente fala, né? Um plus a mais para a gente trocar figurinha, acrescentar, poder somar com os colegas que estão aí assistindo esse congresso online. Então, uma grande honra, um grande prazer, e eu estou à disposição, que hoje a rede social está acessível para todos, né? Então, eu vou abrir minha palestra, tá? Para vocês, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre, estritamente sobre, eu vou tentar focar um pouco na área da ecoterapia, que eu acho que soma mais, porque eu percebi que os outros colegas vão falar também das outras partes, né, das outras áreas, tá? Então, vamos lá. Eu me chamo Liana Pires Santos, eu sou psicopedagoga, psicomotricista, eu tenho uma formação bem multifacetada, mas muito na área psicológica e motora e nas terapias que realmente mobilizam e motivam, né? Eu acredito muito que quando um paciente, um praticante, né, a gente tem essa necessidade dessa alavanca, né? De alavancar essas estruturas, sugestões terapêuticas, eu acho que o grau de engajamento é muito importante. Então, eu trabalho muito com técnicas motivacionais, com recursos motivacionais, né? Para ter um maior engajamento, um maior resultado durante o processo terapêutico ou educacional, tá bom? Então, eu venho falar do serviço assistido por animais e ecoterapia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou à disposição aí para a gente depois pegar as perguntas, trocar bate-papo. Eu espero, por favor, que vocês tenham um momento de bastante entrosamento entre a gente, vocês possam participar. Bom, as nomenclaturas. No quesito das nomenclaturas,
A gente tem agora, desde 2024, uma nova nomenclatura, as intervenções assistidas por animais se chamam agora serviço assistido por animais. Gente, vale lembrar que eu estava lá em 1983, quando abriu a AMA, Associação de Amigos Autistas, né? E como estava também em 1990, 94, 96, a gente teve a Delta Society, que é a Raio hoje, Estados Unidos, que na verdade nos traz muita estrutura de nomenclatura, falando então da terapia assistida por animais, que era então o guarda-chuva das intervenções assistidas por animais, que em 2024 se tornaram os serviços assistidos por animais. Mas aí você vai falar para mim, Liana, eu dou aula em Portugal há 11 anos. Eu levo o curso de ecoterapia, idealizei, levo junto à Associação Nacional de Ecoterapia, a gente faz lá o curso básico de ecoterapia. Hoje eu faço um mestrado fora do Brasil e etc. Liana, essa nomenclatura do serviço assistido por animais é usual no mundo? A gente tem na Itália alguma estrutura boa, a gente tem na França uma formação em terapia assistida por animais, em intervenções assistidas, mas o americano ele é muito forte, né? A RAIO é muito forte como organização mundial, e ela traz o white paper, ela traz a regra dos serviços assistidos por animais. Mas quem falar TA, terapia assistida, gente, é um processo em crescimento. Nós estamos, né? Então, todos somos colegas, tá bom? Então, hoje a gente tem o tratamento assistido por animais, a educação assistida por animais e o programa de apoio assistido por animais, tá bom? Eu trabalho, como eu falei com vocês, com roedores também, por isso eu trouxe para vocês a imagem do coelho. E vale falar para vocês que eu tive em 2012 um ano de atendimento gratuito num parque público do estado de São Paulo, com um modelo que está no meu livro, o modelo de trabalho de integração de inclusão, onde 40 pacientes eram atendidos por fisioterapeuta e 40 por psicólogo. E esses iam para a estação de equitação lúdica, de estrutura lúdica, que eu chamo de abordagem terapêutica integrada. Eu trabalho com estações de trabalho e chamo isso de método de abordagem integrada. Então, eu coloquei no meu livro um relatório de 2 meses, mais de 320 famílias, ou 520 famílias. E o animal eleito pela garotada era o coelho. Era o coelho. Então, assim, pensem que quanto mais eu consigo dar opções de escolha, quanto mais eu consigo entender essa vinculação e essa triangulação do animal na situação terapêutica, ou educacional, ou mobilizando essa estrutura de qualidade de vida, melhor, melhor. Estamos construindo uma estrutura e cada vez se especializando mais. Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem da caminhada do autismo em São Paulo, capital. Essa é a Golden que eu trabalho, a Cacau, né? A importância do vínculo, eu acho que essa foto retrata claramente a importância do vínculo, né? Mas hoje a gente nomeia como programa de apoio assistido por animais, tratamento assistido por animais e educação assistida por animais. Mas eu especificamente nesse congresso acho que eu posso trazer um bom recorte para vocês da ecoterapia. Eu acho que a ecoterapia está crescendo muito, está legalizada, tem muita atualidade, né? E a FAESDA traz uma pós-graduação bem densa, bem, bem tecnicamente de nível de excelência excelente, né? Um corpo docente forte. E as colegas também vão falar das outras áreas, tá bom? Então, vou focar um pouquinho para vocês hoje aqui na minha apresentação na ecoterapia, que eu acho que fica interessante para vocês. Primeira coisa que a gente tem que falar, e essa é uma pegada importantíssima e inicial. Por que utilizar os animais
na terapia, ou na situação educacional, ou na situação de programa de apoio para a qualidade de vida. Por que utilizar os animais? Por três motivos. Três motivos que são extremamente importantes. Número um, o animal está ligado e linkado à história da humanidade, do Homo sapiens. Nós estamos ligados à força cultural dos animais. Na África, na França ou no Rio de Janeiro, das 40 palavras que uma criança fala em 2 anos, mais de 50% estão relacionados a animais e sons onomatopeicos. Nós estamos no inconsciente coletivo desses indivíduos relacionados a animais. Né? Então, é São Jorge Guerreiro e seu cavalo, é Napoleão, é o amigo fiel cachorro, é a estrutura, é a constelação Teu Centauro, a mitologia grega. Então, Joana d'Arc, né? Então, assim, o fato é, nós temos um motivo cultural que nos relaciona ao animal. Seja por afeto, por vínculo afetivo, seja por força e poder ou proteção. Nós estamos relacionados. Segundo motivo, o motivo psicológico. Eu posso gostar ou não de me relacionar com o animal, mas eu vou ter uma resposta psicológica. Eu vou desencadear uma resposta psíquica. Se um leão entrar na sala onde vocês estão assistindo essa aula, vocês vão ter um descargo de cortisol, uma descarga de cortisol, vão entrar em pânico. Se eu agora nadar com um golfinho, eu posso gostar ou não, mas eu vou ter uma resposta psíquica, né? Eu vou ter serotonina, dopamina, eu vou gostar de ver a figura de um filhote de cachorro, eu não vou gostar de ver uma aranha, mas eu tenho sempre um input psicológico. E o grande objetivo aí é a gente ter um input de melhora de dopamina e serotonina, lógico, ocitocina, né? A gente sabe que a vinculação, o afeto, desencadeia uma corrente de ocitocina no organismo do humano. Então, segundo motivo, psicológico. E o terceiro motivo, e o mais importante, motivo motor. Se eu tiver um gato, um cachorro, um coelho, um passarinho, o animal que eu tiver, eu vou sair do senso comum e trará mobilidade, trará funcionalidade. Independente do cavalo. Por quê? Exemplo clássico, nos países gelados, se você tem acima de, não sei, uma boa idade, terceira idade, e comprova que você tem um animal de estimação, você tem um pequeno desconto no seu seguro-saúde ou nas situações de saúde. Por quê? Porque eu vou sair para comprar, para levar o cachorro para passear, porque eu vou me abaixar para pôr água para o meu gato, eu vou sair para comprar a ração do animal, mesmo que eu compre online essa ração, eu vou subir, vou pôr num pote a comida do meu gato, do meu cachorro, ou seja, eu vou trabalhar a área motora, eu sairei do sedentarismo. Então, o fato é que, seja ter um cachorro e fazer um treino de marcha andando na rua, seja abrir a gaiola do passarinho e dar a ração, eu saio do sedentarismo. E mais ainda, eu saio do sedentarismo quando eu falo do cavalo, né? A gente fala que a excelência a ouro é o cavalo e o cachorro, mas os outros animais, como eu coloquei para vocês, os coelhos, as aves que eu tenho trabalho, também trazem muito enriquecimento motor. Sem dúvida, os ganhos sempre vão ser motores e psicológicos. Sempre. Você nunca vai conseguir cindir ou ter uma prioridade, né? O ganho aconteceu, mas sempre vai ter. Animal traz ganho motor e psicológico o tempo todo, tá bom? Mas, e qual é a grande maravilha da ecoterapia? Por que a ecoterapia hoje, e nós brasileiros somos muito bons na ecoterapia?
né? Mundialmente falando, nós somos muito bons. Primeiro, porque o cavalo, quando está andando, vocês estão vendo aí uma imagem, ao passo, ele tem o passo, o trote e o galope, são três andaduras, né, do cavalo. Quando ele está ao passo, ele desestabiliza o quadril do cavaleiro. Então, vocês estão vendo aí uma imagem do quadril do cavaleiro antero-posterior, látero-lateral e gravitacional, né? Então, é para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo. Nesses três planos de ação: vertical, horizontal e gravitacional. O que isso significa? Isso acontece quando o cavalo dá um passo com uma pessoa em cima, simultaneamente. Então, o movimento tridimensional do cavalo é uma biomecânica simultânea. Ele faz esse vetor desestabiliza, né, o quadril do cavaleiro nesses três vetores de forma simultânea. Isso é o movimento tridimensional. Esse movimento é exatamente similar ao quadril da gente, ao movimento da marcha humana. Por isso, a ecoterapia é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho da Fisioterapia, virou lei agora. Por quê? Porque é comprovadamente um método de reabilitação muito forte, é um input, né, na tua coluna, né, no teu sistema nervoso, que vai via medula e coluna, muito grande. Então, é por isso que a ecoterapia utiliza o cavalo ao passo, utilizando a biomecânica do movimento tridimensional, certo? E como é que funciona essa dinâmica do cavalo? Bom, o cavalo nunca está parado, tá, gente? Ele é um animal de movimento, né? Como outros animais, né? E a cada movimento do cavalo, como eu falei para vocês, cada passo do cavalo, o cavalo tem uma marcha rolada, ritmada, com grau de engajamento do posterior que vai para frente. Então, cada movimento dá um ajuste tônico na pessoa que está em cima, no cavaleiro, que nós chamamos de praticante. Cada segundo gera 1 a 1,25 movimentos de ajustes tônicos. Cada segundo. Portanto, numa sessão de 30 minutos sobre o cavalo, eu tenho mais de 2.000 ajustes tônicos. É como se eu fizesse uma fisioterapia constante, né? À medida que eu estou ali realizando a dinâmica do cavalo, tá bom? E como é que isso foi estudado? Primeiro, né, gente, pense que a dinâmica do cavalo vem lá de Hipócrates, que já falava do quanto o cavalo fazia bem para a medicina e para a saúde, né? Um fisiatra sueco, Gustav Zander, em 1890, já começou a falar. Em 1979, na Basileia, na Suíça, Bauman já falava dos ganhos. E na Alemanha, em 84, e principalmente, gente, na época de Freud, 1900, Primeira e Segunda Guerra Mundial, começaram a surgir muitos estudos do bem-estar da saúde ortopédica e neurológica com a prática de equitação, né? Então, a gente tem um hospital na Alemanha, já em 84, que já faz as primeiras confirmações recentes e publicações a respeito da importância do cavalo, né? E o que acontece? Nós brasileiros, né? O coronel Lério de Castro Cirilo foi até a Itália em 89, 85, por aí, e pôde estudar como um todo um pouco sobre a ecoterapia, né? Sobre a terapia com os cavalos. E ele trouxe para o Brasil e conseguiu sediar em Brasília, junto à Granja do Torto, e fundar a Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE Brasil, né? Quando ele fundou, ele conseguiu
trazer todo esse conhecimento, ter o apoio da doutoressa, que é a Daniela Titelli, da Itália na época, se unir ao Sara Kubitschek, que era uma referência médica, e ele conseguiu legitimar e começar a trabalhar com a ecoterapia dentro de Brasília e fundar a Associação Nacional da Ecoterapia. Então, ele conseguiu realizar congressos internacionais para os estudos da ecoterapia. Esses congressos existem até hoje. O último congresso aconteceu em Maceió em 2024 e a gente contou com mais de 1.500 participantes. Dentro desse congresso, a gente já fez um simpósio sobre autismo, que é uma grande preocupação agora na ecoterapia estudar, né? Tem um grupo de trabalho sobre o TEA. E hoje a gente tem no Brasil um celeiro de mestrados e doutorados já na Universidade de Brasília, já nas federais, com doutoramento ou mestrado na área da ecoterapia. Então, nós já estamos produzindo artigo científico. Nós, o brasileiro, já produz artigo científico na área. A gente tem também, e vale lembrar, uma representação junto à FRDI e à RET. O que é a RET? Quem quiser seguir a IAA Raio, né, vocês estão no Congresso de Serviço Assistido, vocês vão ver a IAA Raio. Dentro da IAA Raio, a gente tem a Associação Americana Internacional e a gente tem a RET. A RET, que é HETI, está relacionado ao equestre, tá bom? E nós temos a representação também junto à RET, a Associação Nacional de Ecoterapia, tá? E o Brasil, então, como eu falei para vocês, fez a viagem em 88, fundou a Ande Brasil em 89 e foi um grande marco, um grande boom no Brasil. Ou seja, nós temos 37 anos de instituição. E nós temos hoje mais de 500 centros, são 510 centros de ecoterapia espalhados pelo Brasil. Assim como eu estou falando com vocês da FAESDA, a gente dá aula no Brasil inteiro, seja Cuiabá, seja Tocantins, seja Rio de Janeiro, e aí vai. E esses centros estão todos, né, nosso grande objetivo é conciliatório, a Ande Brasil tem o objetivo de normatizar, ajudar, apoiar as construções dos centros de ecoterapia no Brasil. E o que é a ecoterapia? Qual é a definição técnica? O que está na lei da ecoterapia? Ecoterapia é um método terapêutico, então está reconhecido, educacional, que utiliza o cavalo dentro de um enfoque interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. Então, nós envolvemos essas três áreas: saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais. Quando foi fundado o nome da ecoterapia, é um nome estritamente brasileiro. Esse é um registro brasileiro. Fora do Brasil, você vai ver serviços assistidos por equinos, equitação terapêutica. Mas no Brasil, a palavra foi adotada em 89, está registrada no INPE, então a ecoterapia, a palavra ecoterapia, pertence à Associação Nacional de Ecoterapia, Ande Brasil, para cursos. Mas, como ela virou lei, ela já está no senso comum das práticas legais. Mas curso, com a palavra ecoterapia, pertence de Brasil, tá? Então, a palavra foi adotada, foi registrada, pensando no ecos e no terapeia, para não ficar hipo, que seria para baixo, e cavalo, hipoterapia, né? Então, ficou ecos e terapeia, ecoterapia. Como são esses programas? Como funcionam os programas da ecoterapia segundo a Ande Brasil? Os programas, o plano de sessão é sempre individualizado, de acordo com as necessidades e potencialidades do praticante. A gente chama o aluno ou o paciente da ecoterapia de praticante, porque ele pratica a equitação terapêutica, porque ele é vital naquele processo.
Ele está em cima do cavalo. É uma tríade: auxiliar guia, praticante, mediador, que é o terapeuta. Então, ele pratica a ecoterapia. É uma situação terapêutica onde tem uma prática. Então, o nome é praticante. Então, os programas, o plano de sessão tem que ser individualizado. As propostas do programa, a demanda, o objetivo a alcançar daquele praticante, etc. E ele vai ter duas ênfases: as intenções médicas da área da saúde. Quero melhorar tronco, Liana, quero melhorar equilíbrio, quero melhorar consciência corporal, quero melhorar, teve um AVC, eu quero melhorar uma hemiparesia, uma simetria, né? E os fins educativos e sociais. E como são os programas da ecoterapia? Não são fases, são programas. O programa 1 é o hipoterapia. E nesse programa, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o profissional da área da saúde, ele tem um grande enfoque. Porque no hipoterapia, a criança não consegue ficar sozinha sobre o cavalo. Ela precisa da mediação de um terapeuta ao lado. Nós não realizamos montaria dupla, nós não indicamos a montaria dupla, porque foram feitos nesses 30 e tantos anos diversos estudos, e a gente acredita, hoje a gente tem table, suítes, equipamentos, que fazem com que esse praticante fique sobre o cavalo com a mediação, o recurso, né? Recursos terapêuticos, onde o terapeuta da área de saúde vai estar estabilizando essa criança ou esse paciente, esse idoso, esse praticante, sobre o cavalo. O segundo programa é a educação e reeducação. E nesse programa, ele fica sozinho como cavalo, sobre o cavalo, e consegue segurar um pouco da rédea. Ele tem um certo domínio sobre o cavalo. Ele consegue parar o cavalo, ele consegue andar com o seu cavalo. Eu consigo trabalhar uma dinâmica de grupo com mais cavalos. Ele consegue ter alguma estrutura de autonomia sobre o cavalo. O terceiro programa é o pré-esportivo. Ele consegue estar com o terapeuta à distância. Eu não preciso mais ficar ali perto dele. Ele consegue andar, né, a cavalo, ok, tranquilo, e participar, então, de uma situação que inicia o trote, o galope. Ele começa a entrar no esporte. E o quarto programa é o programa esportivo. Quando ele vai para o quarto programa, ele entra nas modalidades equestres que ele vai escolher. Seja o adestramento, que é o nível olímpico, que é o dressage, o adestramento, seja o paratambor e assim por diante, ele já entra no esporte, certo? Então, não são fases, são programas que esse praticante chega, eu faço a triagem, ele vai para o meu centro de ecoterapia, eu vou encaminhar ele ali para o programa e vou traçar o plano de sessão que ele vai realizar. E como é a equipe da ecoterapia? Como funciona? Bom, essa equipe tem uma equipe mínima. Por quê? Porque, lógico, que entra uma série de custos para manter esse cavalo, esse centro de ecoterapia ativo, as coisas, né, funcionarem. Então, a equipe mínima proposta é, pessoal, lógico, uma equipe mínima linkada nos meus objetivos. Então, área da saúde, educação e equitação. Então, a equipe mínima obrigatória para eu estar filiada ao centro da Ande Brasil é um fisioterapeuta com curso de capacitação na área, um psicólogo com curso de capacitação na área, um profissional de equitação com curso de capacitação na área pela Ande Brasil, certo? Liana, e os outros cursos? Nossa, pós-graduação vale a pena? Mais que vale a pena fazer uma pós-graduação. Como é que você vai conseguir aprender tudo que você precisa aprender, né? Do comportamento animal. Não adianta eu fazer
curso short, mini curso, e não tem, né, a prática, a experiência. Quanto mais você se aprofundar na área, melhor profissional você será, certo? E como é que funciona o médico? O médico é obrigatório na equipe? Como eu falei no slide anterior, a equipe mínima tem que ser contratada dentro do teu centro de ecoterapia, o fisioterapeuta, o psicólogo, o instrutor de equitação. Essa é a equipe mínima contratada. Mas eu tenho o médico como assessor, como consultor, pode ser o médico da criança, o médico daquele idoso, do meu paciente que eu for atender, e esse médico vai indicar ou contraindicar a prática da ecoterapia. Por quê? Porque existem contraindicações. Né? Se eu tenho uma luxação de quadril, como é que eu vou ter uma amplitude de movimento de abrir a perna e poder montar no cavalo? Né? Então, o médico é essencial porque é um atendimento, é um método terapêutico que exige uma estrutura, certo? E como é que funcionam os princípios fundamentais? Quais são as bases, as normas fundamentais da ecoterapia? Primeiro, como eu falei para vocês, a base técnico-científica, que é necessário, né? Que eu consiga mais e mais, no Brasil e no mundo como um todo, mais e mais a gente tem estudado a influência, né? E como a gente consegue ampliar esse repertório científico da ecoterapia. Vale falar para vocês aqui no Congresso que nós, no Brasil, temos duas escalas validadas da área da fisioterapia e da psicologia que podem ser aplicadas na ecoterapia já em português. E estão validadas essas duas escalas, tá? A EACAC e a EAMEC são escalas brasileiras validadas para aplicação na ecoterapia no Brasil, tá? Então, ele só pode ser realizado, o tratamento da ecoterapia, após uma avaliação médica, porque o médico vai dar indicação, psicológica e fisioterápica. Não exclui, muito pelo contrário, os outros métodos terapêuticos. Eu preciso trabalhar com outros métodos terapêuticos, certo? Dentro das normas da ecoterapia no Brasil, como nós somos um país gigante, com uma demanda estratosférica, a gente pede que os centros filiados à Ande Brasil e os profissionais que trabalham segundo os critérios da Ande Brasil mantenham alguma parte de filantropia, prezem pela segurança física dos praticantes, deem atenção às normas de segurança e respeitem a ética. Gente, ninguém é concorrente de ninguém. Eu estou há quase 30 anos na área e dou os cursos do Estado de São Paulo, básicos de ecoterapia, dou a formação em São Paulo há 26 anos e posso dizer para vocês que a demanda é gigante. Né? Então, quanto mais nós formos éticos, mais a gente for conciliatório, ajudar, você aí que está assistindo esse congresso, ajudar e divulgar a ecoterapia, melhor para a gente, mais nós vamos crescer, tá bom? E o que, que a gente tem de forte, né? O que, que a gente tem para falar que a gente realmente legitimou a ecoterapia no Brasil? Nossa, Liana, e nesses quase 30 anos, o que, que você pôde ver de grande avanço, né? O que eu posso dizer para vocês é minha experiência. Primeiro, os centros estão cada vez mais organizados e os profissionais cada vez mais conscientes da prática. A gente ainda passa, a gente ainda tem problemas, lógico, nós ainda temos problemas, lógico, de segurança, de detalhes, de material e etc. Vale lembrar que é tão importante o estudo da ecoterapia biomecânica que uma realidade é usar uma sela no cavalo, uma realidade é usar uma manta, tá? Eu vou trazer respostas terapêuticas diferenciadas, ok? Então, o equipamento, o material que eu uso é muito importante. Se o equipamento é tão importante o material, imaginem o cavalo, né? Então, hoje, mais e mais dentro da Ande Brasil, a gente tem um centro de pesquisas hoje a Ande Brasil tem uma segunda unidade, que se chama Espaço Crescer, que é
um berço de centros de pesquisa e de projetos voltados a pesquisas na área do cavalo e na área da ecoterapia. Então, hoje, agora, esse ano de 2026, deve sair em breve, mês agora de julho, fim de julho, deve sair um livro sobre o quarto de milha, sobre o cavalo quarto de milha, né? Sobre a importância da doma racional, da vinculação com o cavalo, né? E mais a gente tem estudado o manejo, que é muito importante, o manejo, a estrutura que eu me relaciono com esse cavalo, isso faz toda a diferença, né? Pensem que o cavalo já oportuniza muita habilidade social, né? Porque a hora que eu estou numa situação que eu já estou no ambiente, num setting terapêutico, que é uma hípica, um aras, um lugar totalmente diferenciado, eu já estou numa situação muito social, né? Esse praticante já chega com a família e já tem um guia, um cavalo, já é um grupo, né? Um mediador, que é o terapeuta, a criança do outro cavalo ali, e assim por diante. Então, a gente cresceu muito e o grande avanço foi a lei de 2019. A lei 13.830, ela mais que abre portas na ecoterapia, ela se torna uma força mundial. Nós somos um país que temos uma lei que valida a ecoterapia. E como é esse processo, Liana? Essa lei vai andar? Está andando. Mas essa lei foi sancionada e promulgada e ela já está aprovada, essa lei existe, né? Na época da pandemia, né? Porque 2020 estourou a pandemia no Brasil. Então, demoramos mais tempo com essa lei em função da pandemia. Vocês pensem que a Agência Nacional de Saúde do Brasil e do mundo se mobilizou em função de uma situação, de uma catástrofe mundial, certo? Mas a nossa lei foi sancionada, promulgada e legitimada, e hoje ela abre precedentes e ela está tramitando na Câmara, já passou em 2024, junto à Câmara dos Deputados, ela passou e ela já está em segunda instância para ir para o SUS. A lei já existe. O que a gente está procurando aprovação agora é para que seja um método, né, um procedimento executado pelo SUS no Brasil. E vocês imaginem que quando for realizado pelo SUS, nós vamos ter, né? E aí você vai me perguntar, e os planos de saúde, Eliana? Eles reconhecem a lei? A lei, a ecoterapia, a palavra ecoterapia, ainda não está no rol da ANS, Agência Nacional de Saúde. Mas ela traz, mesmo não estando no rol, ela tem validação científica. Então, o plano de saúde, se você judicializar, ele é obrigado a aceitar e reembolsar os atendimentos de ecoterapia. As prefeituras realizam os atendimentos mediante projetos, né? A gente tem hoje em dia quase todas as prefeituras no Brasil realizam os atendimentos, porque a lei garante que é um método científico comprovado, é um procedimento, é um método terapêutico. Então, a Lei 13.830 de 2019, ela regulamenta a ecoterapia como método de reabilitação de pessoas com deficiência. Isso é uma coisa que saiu na lei que, por vezes, dá algum embate. Puxa, Liana, só para pessoas com deficiência? Gente, hoje o autismo é considerado neurodivergência, né? A lei tem esses critérios. Talvez, e com certeza, ela acabou. Imagine que nós não temos nem 40 anos de fundação da AD Brasil. E a gente já conseguiu a lei que estava tramitando ali, e conseguimos legitimar isso no Brasil, né? Então, ela foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A publicação saiu no Diário Oficial e a nova legislação determina que a prática de reabilitação
Então, dentro da lei, a ecoterapia é considerada uma prática de reabilitação. É isso que vocês têm que lembrar. O que já abriu para a gente uma área muito boa na área da saúde e educação. Então, a lei legitima que nós somos a ecoterapia. Vale lembrar que a profissão ecoterapeuta já existe dentro do CBO. É uma ocupação que você consegue lançar, recolher a previdência e se aposentar como ecoterapeuta. Se eu for assinar agora um trabalho seu, eu posso escrever a palavra ecoterapeuta. Ela está dentro do critério de CBO. Ela é uma ocupação legitimada e validada, tá bom? Que também é um grande avanço brasileiro. Você imagina colocar no CBO. Uma coisa é ser professor, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico e ecoterapeuta, é uma profissão. Ser ecoterapeuta é uma profissão. Então, a nova legislação determina que a prática de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial. E por que é biopsicossocial? Porque não é só área motora e nem só educação. Ele entende que é toda a área das habilidades sociais também. A hora que essa criança vai numa hípica, a hora que esse praticante está com mais cavalos, entrou no esporte ou está praticando aquela terapia, é uma terapia biopsicossocial. Ela vai trazer habilidades sociais para aquele indivíduo que está praticando. Será exercida por uma equipe, isso está na lei, tá? Isso é um registro da lei. Será exercida por uma equipe multiprofissional integrada por médico veterinário. Então, eu tenho que ter um veterinário, e agora, na lei, a gente conseguiu validar muito a qualidade das instalações veterinárias, do controle veterinário, do bem-estar do cavalo. Como eu falei para vocês, melhorou muito essa área nos últimos anos. A gente consegue hoje ter uma legitimação na área do bem-estar do cavalo, né? E percebam que se eu estou trabalhando ao passo e eu devo levar em conta a biomecânica, eu não posso ter um cavalo que manca. O cavalo mancou, acabou a ecoterapia. Se o centro da terapia é a biomecânica, eu tenho que ter um cavalo saudável, com uma boa andadura, concordam? Então, dentro dessa equipe multiprofissional colocada na lei, eu tenho que ter o médico veterinário, os profissionais contratados no centro, mínimo, essa equipe mínima, psicólogo, fisioterapeuta e equitador, né? Como a lei está colocando a palavra ecoterapia, puxa, Liana, por que tem que ser o curso básico de ecoterapia? Porque a lei deixa claro que a palavra regulamenta a ecoterapia, que é uma palavra brasileira, tá bom? A equipe também pode fazer parte da equipe. Pedagogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, professor de educação física, desde que eles possuam um curso específico nessa área, né? Então, existe um curso específico nessa área que ele pode fazer. Outra exigência é acompanhamento das atividades envolvidas por esse praticante, com o registro periódico, sistemático e individualizado dessas informações em prontuário. Então, está escrito na lei que eu tenho que ter um prontuário e esse prontuário é individual. Não adianta eu fazer um prontuário para todos os meus praticantes da segunda-feira. Não, eu tenho que ter um prontuário individualizado, ok? Minha equipe é uma equipe interdisciplinar, vai ter todas essas áreas. Quanto mais terapeutas eu tiver no meu centro de ecoterapia, óbvio que melhor será o resultado. Mais enriquecido estará o meu centro de ecoterapia, ok?
E os centros? O que que fala na lei? Isso que eu estou falando para vocês é da lei, tá, gente? Os centros de ecoterapia poderão operar se obtiverem alvará de funcionamento, que é uma coisa bem importante, e o alvará de funcionamento da vigilância sanitária, de acordo com as normas sanitárias previstas em regulamento. A gente já teve bastante problema com essa área, com essa citação, porque alguns estados no Brasil não exigem obrigatoriamente que as hípicas tenham vigilância sanitária, tá? Existem algumas situações em que existe uma exceção à regra, tá? Mas, de modo geral, eu vou ter que ter o veterinário, não tem como excluir, né? E eu vou ter que estar dentro das normas sanitárias. Eu aconselho todo mundo que está aqui assistindo esse congresso online a procurar, né, para quem for abrir uma ecoterapia, o CREFITO, que é o Conselho Regional Federal de Fisioterapia. O CREFITO vai cobrar para vocês anualmente, acho que meio salário mínimo, pela afiliação do seu centro de ecoterapia junto ao CREFITO. Mas é ótimo, porque o CREFITO, a fisioterapia e o terapeuta ocupacional reconhecem a prática da ecoterapia, mediante já a lei. Então, você tendo a garantia da Ande Brasil e do CREFITO, você está legalizada, né? Nós tivemos, há 2 anos atrás, um levantamento no estado de São Paulo, que o CREFITO foi averiguar todos os centros, e os centros não tinham equipe, entendeu? Então, vale a pena para a gente vocês trabalharem com a equipe, lógico, se formarem, estudarem. Vocês estão assistindo um congresso relacionado a uma pós-graduação, então, por favor, se aprofundem na área o máximo que vocês conseguirem, sem dúvida. Quanto mais vocês estudarem, imagine cada detalhe da andadura desse cavalo. Quanto mais você souber o que é isso aqui, ó, que é esse movimento de báscula que ele faz para andar, quanto mais você entrar dentro da biomecânica, melhor terapeuta você será, né? Mas esses centros têm que ter a responsabilidade de um atendimento médico de urgência ou a remoção da unidade de saúde em caso de necessidade. Vale lembrar que para essa frase aí, essa citação na lei, a ecoterapia no Brasil está tão adiantada que nós temos para centros filiados, junto à Ande Brasil, um convênio com uma seguradora. Eu não vou lembrar qual é o nome da seguradora agora. Não sei se é a Porto, não é a Porto. Tem uma seguradora, o meu centro de ecoterapia, eu, Liana, sou a proprietária do centro de ecoterapia GAT, que tem o seguro, tá? Eu sou um centro filiado, Ande Brasil, lógico. O seguro que cobre intercorrências médicas, emergências e etc., custa R$ 6, €1, não é $1 para o praticante. É um grande convênio que a Ande Brasil conseguiu junto a essa operadora de seguro, que consegue legalizar e assegurar todos os praticantes do seu centro de ecoterapia, lógico, mediante CPF, você tem que estar regulamentado. Óbvio que você vai ter muitos benefícios, mas você tem que estar regulamentado, né? Para ter esses benefícios, né? Até a via de doações, né? Você consegue até captação de verba e doações, sendo o centro filiado à Ande Brasil, bem como ter acesso ao seguro com esse valor que eu falo, é um valor irrisório, eu acho um valor mínimo para o Brasil, né? Você pagar R$ 6, R$ 7 para uma criança, estando assegurado o mês todo na prática da ecoterapia. Finalizando, qual é a importância dessa legislação? Por que essa legislação, Liana, é tão importante para a gente no Brasil? Por que é tão importante estudar e saber e divulgar a ecoterapia? E dentro dos serviços assistidos por animais, a gente vai ter o serviço assistido por animais com o grande porte, com os diferenciados, os exóticos, etc., e com os outros, né, os mais usuais. Bom, o autor dessa proposta foi o senador Flávio Arnes, né, e ele argumenta que a interação com o cavalo e o ato de montar desenvolve novas formas de socialização,
autoconfiança e autoestima. Sem dúvida, gente. Sem dúvida. Vocês imaginem, a gente tem a famosa frase de que o animal é o fiel depositário de todos os teus conflitos emocionais. Quem aqui não tem um cachorro e não fala? Ele não gosta dessa roupa. Ele não, ele tá. Quem aqui não faz isso? Quem não tem um vínculo e não tem um fiel depositário no animal? Então, imaginem o quanto a autoestima de uma criança conduzindo e conseguindo parar um cavalo, a força que eu adquiro, né, que o humano, a autoestima que se eleva, eu aqui com uma cordinha de couro com 60 quilos, paro um animal de 600 quilos. Então, a gente brinca que o conjunto homem-cavalo nada mais é do que o grande conjunto, o grande vínculo, a grande relação do homem e o animal, né? Então, quando a gente vai, se vocês olharem agora na televisão, quem está vendo esse congresso e for prestar atenção numa prova com cavalos, escutem a pessoa que está fazendo, né, com o comentarista, né, a pessoa que está falando, né, o apresentador da prova, seja de qual modalidade for, de salto, ele vai falar o conjunto e vai falar o nome do cavaleiro e do cavalo. Então, é um conjunto homem-cavalo, né? A hora que eu estou ali em cima, eu consigo, é que a gente fala, o cadeirante consegue trocar e olhar do alto e não mais da cadeira, né? Ele consegue trocar as duas pernas dele por quatro patas potentes que vão levá-lo aonde ele quiser, né? Então, a sensação de autoestima, de autoconfiança, o cavalo traz a tomada de decisão, o cavalo traz essa situação, essa percepção ambiental concreta, né? Onde eu tenho que adquirir. Por que é tão bom para o autista? Eu tenho que adquirir identidade. O autista vai adquirir a consciência corporal. Por quê? Porque precisa parar o cavalo. É concreto. Ele está sentindo o corpo dele através dos movimentos do cavalo. Então, é uma terapia reconhecidíssima mundialmente, hoje validada no Brasil por lei. Eu tenho certeza que mais e mais, não sei se eu conseguirei ver isso, mas mais e mais ecoterapia estará no SUS, estará no Brasil e no mundo de uma forma legitimada, né? O cavalo, ele realmente é uma terapia única e maravilhosa. Então, de acordo com o projeto, a prática pode ser condicionada a um parecer favorável, de novo falando para vocês. Existem contraindicações? Sim, existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Uma luxação de quadril, uma situação de uma fratura, e aí vai, né? Uma válvula intracraniana, uma escoliose a mais de 35 graus, onde a capacidade respiratória desse praticante já não está mais dando resposta, né? Pneumo fonoarticulatório, né? Pulmonar, né? Ela exige. Então, a ecoterapia exige uma amplitude de movimento, uma DM de quadril, né? Um quadril onde eu consiga ter essa abdução, né? Eu vou ter a adução e abdução necessária para poder, porque eu vou ter que abrir a perna para subir no cavalo, certo? E mesmo as outras situações dito clínicas. Então, tem que ter sim um parecer favorável com avaliação médica, que atesta, ok. No caso de T21, síndrome de Down, uma instabilidade atlantoaxial não é permitida, ele tem que fazer o raio-x do atlantoaxial, trazer com o laudo, para que eu não tenha o risco, para que os terapeutas do centro de terapia não tenham o risco de atender esse praticante algo, né, acontecer, né, devido a essa frouxidão ligamentar, psicológica e fisioterápica. O texto é aprovado, tornou-se um projeto de lei, está na agência do Senado. Eu acredito que a FAESDA vai disponibilizar para vocês esses slides, né? Imagino que esse congresso todo está gravado, com certeza.
se vocês entrarem hoje no Google e procurarem lá, lei da ecoterapia, vocês vão achar a lei da ecoterapia, tá bom? E está lá o número da lei, é a 3.830, né? Essa lei legaliza a prática da ecoterapia, tá? Então, o praticante de ecoterapia é a pessoa que realiza as atividades da ecoterapia. Essa lei está sólida. E eu queria agora, que eu tenho mais uns pequenos minutinhos com vocês, primeiro agradecer imensamente o convite da Faesda, a todo mundo que está assistindo esse congresso, a toda a troca que a gente consegue ter com os colegas, dizer que eu estou mais que à disposição, esse é o meu WhatsApp, eu me coloco à disposição para responder as pessoas, o meu site, o meu Instagram é o @gati ecoterapia, e o nome da minha empresa é Gati, tem as cores da bandeira do Brasil, como vocês estão vendo. É uma mulher e um cavalo. Eu ganhei esse logo, então tá ótimo. E eu queria muito que tivesse as cores da bandeira do Brasil. Eu queria muito deixar claro o quanto o Brasil é bom na área da reabilitação, o quanto nós somos bons, competentes, engajados, criativos, né? Mas eu acredito de verdade, genuinamente, que a gente tem que ter um grupo de abordagem terapêutica integrada, que um grupo de terapeutas unidos, trabalhando de forma coesa, com o mesmo objetivo, um centro de ecoterapia, uma clínica que trabalhe com cães, com coelhos, com. Eu tenho jabuti, eu tenho porquinho da Índia, eu tenho ratinho twister, camundongo, hamster, mas terapeutas unidas, né? Uma equipe real, sólida, veterinário, médico envolvido, que acredite na prática, né? Que entenda que essa terapia vem para somar, pode causar muito bem-estar, pode mobilizar, vai ser um input, né, um estímulo muito grande para a situação e para o quadro clínico dos nossos queridos pacientes, alunos ou praticantes, né? Eu me coloco mais que à disposição. O meu YouTube é o Gati Ecoterapia. Eu também estou no. Quem colocar no Google vai achar terapia com animais, ou coloque o meu nome, Liana. Liana Cavalo, ou Liana Bicho, Liana. Meu nome, na verdade, tem um lado muito positivo, porque tem poucas lianas, então acabou ajudando muito. Eu estou em São Paulo, eu recebo as visitas para ecoterapia. Quem quiser conhecer o centro de ecoterapia, visitar, Liana, eu moro perto de São Paulo, ou eu vou a São Paulo assistir sua palestra e quero visitar, conhecer. Eu estou em São Paulo, capital, ao lado do metrô Alto do Ipiranga. Às segundas-feiras é o dia das visitas. Basta me mandar um WhatsApp, me sigam no Instagram. Quero conhecer, quero ver como é a prática. Às quartas-feiras, eu tenho plantão na minha clínica. A minha clínica é uma clínica que é a sede própria, que já era a clínica da minha mãe. Então, a sede tem quase 50 anos e tem área frutífera, área verde, os coelhos todos soltos na grama, é cheio de criança. Às quartas-feiras eu consigo receber visitas na clínica. A clínica fica exatamente ao lado do metrô Borba Gato. Eu estou no meio urbano, a minha ecoterapia tem estacionamento dentro, é só buzinar que alguém abre o portão e estaciona, e a minha clínica tem estacionamento na rua, guarda, etc., e os animais. Então, quem quiser conhecer, mas mais que isso, eu faço um grande convite. A Faesda dá uma pós-graduação de excelência, válida e há muitos anos na prática, né? A Faesda agora já está com turmas e turmas. Então, façam a pós-graduação. Dentro da pós-graduação, vocês vão ter, eu faço parte do corpo docente, mas vocês vão falar com muitos professores aí e vão poder ter cada um, gente, cada um de vocês vai criar aí seu modelo de trabalho, vai simpatizar mais. Lena, eu sou boa nisso, não sou boa naquilo, mas assim, nós estamos construindo aí uma situação, tá bom? Eu agradeço imensamente o convite, me coloco mais que à disposição.
por favor, anotem meu WhatsApp, me sigam no Instagram, entrem em contato no direct, venham conhecer e assistam às aulas da FAESDA, que eu faço parte do corpo docente, tá bom? Muito obrigada. Eu vou fechar a palestra agora. É, pronto. Vou fechar a palestra, porque agora a gente tem só 5 minutinhos finais, né? Obrigado, professora. Muito boa apresentação. A gente está ao vivo no YouTube e a interação é pelo chat. E o pessoal conversou bastante aqui entre eles, algumas dúvidas, mas o pessoal acabou respondendo e algumas outras que surgiram, a senhora acabou trazendo e colocando nas colocações aqui. Que bom, que bom, que bom, Fernando. Eu fico feliz. Perfeito. E quem E quiser vai ficar também, disponível no YouTube depois, vai ao estar vivo. disponível, né? Tá bom. E eu também sou Isso. do corpo docente, a gente vai batendo bola, trocando figurinha, né? Eu espero que as pessoas tenham gostado e obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos, que amanhã tem Jogo do Brasil, certo? É, exatamente. Então Tá tá, bom? professora, muito Vamos ver obrigado, se a viu? gente consegue ganhar aí, né? Vamos pelo Ah, vai menos dar tudo levar a certo. Copa também, né? Já que a gente É, está bom na pós-graduação dos serviços assistidos, vamos também já, né? isso Tá aí. bom? Muito obrigada, Fernando. Tchau. Uma boa Obrigado. continuidade para vocês aí, tá bom? Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, a gente segue ao vivo aqui no YouTube, então. Em poucos instantes, a professora Ivana vai entrar com a palestra dela. Então, dá uns minutinhos aí, pessoal, poder dar uma descansada. O YouTube vai continuar ao vivo, vocês podem continuar logados, que em 5 minutinhos a professora Ivana está entrando.